E no dia de hoje eu quero começar esse áudio já lhe dando 3 caminhos para você escolher. Um deles está cheio de cobras. O outro está cheio de crocodilos. Já um outro está cheio de leões. E aí, por qual caminho você decide seguir? Lembrando que se ficar, caso esteja ou seja isso que está em sua mente, possivelmente irá morrer de fome e de sede. Já tem uma escolha aí? Já fez a sua escolha? Então vem comigo, que hoje esse áudio no Safari da África promete. Bom dia, memorável. Perceber, decidir e agir. Muito fácil, difícil, mais ou menos, muito difícil ou extremamente difícil? Percebi, decidi e agi em conformidade com o meu plano. E agora? O que fazer para manter a decisão sem ficar paralisado ou sem retroceder? E aqui estamos novamente falando sobre percepções, decisões e ações. Eu tenho observado nos encontros, feedbacks, mensagens que eu recebo, os atendimentos que eu faço, que muitas vezes vocês, os meus pacientes mesmo, trazem essa dificuldade de decisão, de tomar decisões. Eu também tenho um pouco ou uma certa dificuldade. Isso é natural do ser humano. E muitas vezes é por medos, até mesmo falamos sobre isso no áudio de ontem. E uma outra questão é que muitas vezes traz algumas dificuldades relacionadas a manter a decisão. Apesar dos pesares, apesar das preocupações, apesar dos medos, apesar do tempo e do imprevisto. Percebi, decidi, agi e agora? Como manter essa decisão? Será que vale mesmo a pena manter essa decisão? Você também tem essa ou alguma dificuldade semelhante? Umas semanas atrás eu estava atendendo e uma fala que vez ou outra se repete, eu já escutei de algumas maneiras diferentes, mas eu já escutei coisas semelhantes, que é mais ou menos assim: olha só, eu sofro, eu corro atrás, faço o que posso, o que eu não posso, eu posso até ser trouxa, bobo, boba dos outros, mas quando eu decido, ou depois que eu decido esquecer, já era, nunca mais. E aí eu te pergunto, será que já era mesmo? O que você acha? Esse tipo de pensamento já passou pela sua mente? Esse tipo de afirmação já foi falado ou feito por você em alguma circunstância? E agora eu te pergunto, mais uma vez, por quê? Manter esse padrão de ser tão trouxa, ser tão bobo, ser tão boba, ser pisado, pisada, humilhado, humilhada por tanto tempo antes de tomar uma decisão? Por que manter esse padrão por tanto tempo antes de tomar uma decisão e antes de tomar uma ação? Se você espera uma resposta para essa pergunta, se você está esperando uma resposta certeira para essa pergunta, sinto muito. Eu não tenho. Cada pessoa vai encontrar a resposta dentro de si mesmo, dentro de si mesma. Aí você deve estar falando, você tá de brincadeira, hein, Alexandre? Que palhaçada. Mas é bem assim, a resposta está dentro de você, está dentro de mim. Porque nessa questão entra várias situações, várias questões. São valores, traumas, medos, inseguranças, questões que podem estar relacionadas à nossa criança interior. Muitas vezes um medo de sermos ou nos sentirmos abandonados, rejeitados, traídos, humilhados, manipulados. Muitas vezes um sentimento de frustração, falta de afeto.
E mais uma vez aqui falando sobre a importância de entendermos a individualidade de cada um quando tomamos uma decisão ou uma ação. Por isso, se você é o tipo de pessoa que diz: se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu faria aquilo. Muito cuidado. Você não é ele, você não é ela, você não é eu. Então, se eu fosse você, pensaria muitas vezes antes de dar um conselho, baseado na sua vivência, ou na sua experiência, ou até mesmo na sua história de vida. Ah, se eu fosse você, eu ia pelo lado dos leões. Ah, se eu fosse você, eu ia pelo lado dos crocodilos. Ah, se eu fosse você, eu iria lá pelo lado das serpentes, das cobras. Cuidado, muito cuidado. Devemos redobrar o cuidado em relação ao que falamos. Porque nós sabemos, né? Que até mesmo de acordo ali com o Tiago 3:2, sabemos que nenhum humano consegue controlar a língua com perfeição. E mesmo assim, nós acabamos por nos distrair e falar, e às vezes só vamos nos dar conta que falamos algo a mais quando já foi. A nossa reputação, a nossa carreira e até mesmo os nossos relacionamentos dependem muito sobre a forma como falamos e a maneira como falamos. A própria Bíblia diz que o que dizemos revela muito sobre o que somos por dentro. Jesus disse em Mateus 12:34 que a boca fala o que o coração está cheio. Sendo assim, visto que as nossas palavras refletem os pensamentos e sentimentos que nos tornam únicos, é importante que analisemos com atenção o nosso jeito de falar, a maneira de falar, o porquê decidimos fazer o que fazemos, falar o que falamos. E muitas vezes nós devemos observar como estão as nossas conversas. Sabemos que, de certa forma, as palavras se originam de pensamentos. Por isso, se quisermos, melhorar o que falamos, nós precisamos melhorar o que pensamos. Pôr em prática as coisas boas e positivas que aprendemos. Conviver com pessoas positivas, otimistas e que possuem conversas edificantes. Também pode influenciar os nossos pensamentos, que vão influenciar o que dizemos. Então devemos encher o nosso coração com coisas boas, lembrar que os nossos pensamentos são alimentados e intensificados pelo que nós vemos, escutamos e lemos. Muitas vezes pelo que vemos, escutamos e lemos, assim para evitarmos pensamentos que de certa forma são negativos e impuros, devemos evitar influências negativas. E isso muitas vezes significa ficar longe de diversão violenta, obscena, ou que vai afetar a nossa mente. Pensar em coisas puras e positivas pode ajudar e muito. E entra o ponto: pensar bem antes de falar. A língua dos sábios curam. Se você perceber que costuma golpear ou ferir os sentimentos de outros, seria muito bom se esforçar para pensar antes de falar. Já falamos isso em outros áudios. E eu estou reforçando mais uma vez aqui porque o que nós falamos e como falamos pode sim influenciar no nosso poder de decisão e no nosso poder de manter ou não a decisão. Não sei como estão aí nesse momento os seus objetivos, as suas metas. Mas se você por acaso observar pontos de melhora nesse sentido, o que acha de, por exemplo, estabelecer uma meta razoável de durante o próximo mês está determinado a não dizer a primeira coisa que lhe vem à mente? Principalmente quando você for provocado
provocada, uma ótima ação para a nossa postura memorável, uma ótima decisão para avançarmos para o nosso próximo nível. Use todas ou até mesmo algumas de suas versões anteriores como espelho para se examinar, para alinhar, para examinar seu processo, seu progresso, examinar quem você era, quem você é e quem você deseja ser, ou até mesmo se deseja manter a atual versão desse momento, nesse momento. E para ajudar, por exemplo, você pode se perguntar: como estão as minhas conversas e a minha reputação nesse momento? Está melhorando? Está piorando? Está retrocedendo? Estou avançando? O que eu falo edifica ou machuca? O que eu ando escutando de outros está edificando o outro e me edificando, ou estamos sendo envenenados juntos pelo falar e pelo escutar? Quando nós olhamos para o espelho e corrigimos algo que não está tão bom, nós ficamos mais apresentáveis e, consequentemente, sentimos mais confiantes. Quando olhamos para trás da maneira correta, nós observamos o nosso progresso referente à nossa atual versão, à nossa atual postura e até mesmo analisando nossa postura atual em comparação com quem pretendemos ser, nós fazemos os ajustes necessários e o ter é apenas uma consequência inevitável. Lembra? Ser, fazer e ter. Quem você é, o que você está fazendo, o ter é só uma consequência disso. Entendendo então em que nível estamos e a dificuldade que estamos tendo ou enfrentando para perceber, decidir e agir, entramos na questão que muitas vezes a dificuldade ela não termina com a decisão. Uma vez que uma escolha é feita, surge o desafio de sustentá-la. Sustentar uma decisão significa continuar a agir de acordo com ela, mesmo quando surgem obstáculos, dúvidas ou novas informações que podem fazer a pessoa questionar, que pode te fazer se questionar se por acaso escolheu o caminho certo. Se sente assim? Está se sentindo assim atualmente? Está com medo de tomar uma decisão por medo que aconteça algo semelhante? Muito bem. Imagine então que alguém decide aí mudar de carreira. Posso até usar o meu exemplo mais uma vez. Tomar essa decisão ela vai envolver muitos fatores. Eu, quando decidi abandonar o serviço público de 17 anos, comecei a avaliar alguns desses fatores, como interesses, habilidades, oportunidades, riscos. E após decidir pela mudança, precisa manter-se firme nesse caminho, que pode ser igualmente, se não mais, desafiador. E eu confesso, é muito desafiador. Independente da decisão, teremos altos e baixos, picos e vales, questionamentos se foi realmente a decisão certa, principalmente quando estamos no vale, quando estamos no baixo. Aí sim que vão surgir medos sobre o desconhecido, a adaptação a novas rotinas, o aprendizado de novas habilidades e até mesmo a falta de apoio de outras pessoas. E eu confesso para vocês uma coisa: eu nunca estudei e li tantos livros na minha vida inteirinha quanto eu estudei e li nos últimos 5 anos. É o preço que eu decidi, que eu escolhi pagar para estar aqui hoje com você. Cada áudio desse, seja de 10 minutos, de 20, de 30 minutos, muitas vezes exige pesquisas adicionais, observação adicional, comprometimento da minha parte. É fácil? O que você acha? Não, não é fácil.
Mas precisa ser fácil? Não, não precisa ser fácil. Como já sabemos, não precisa ser fácil. Precisa ser feito. E só faz alguma coisa quem age, quem decide. Simples assim. E muitas vezes nós só vamos saber se uma decisão foi boa ou não se nós tomarmos. É assim que funciona. Muitos se arrependem, por exemplo, de terem se casado. Mas se não tivessem se casado, poderiam se arrepender de continuarem solteiros. Ah, se eu tivesse dado uma chance para o João. Ah, mas se eu tivesse dado uma chance para Maria aquela vez. Ok, não deu. Se arrependeu por algo que não fez, ok. Tá tudo certo. Ah, eu me casei. E agora eu estou arrependido, arrependida, fui traído, traída, tô deprimido, deprimido, ok. Se arrependeu por uma decisão que fez. E que se não tivesse tido ou feito, talvez não estaria arrependido por não ter tido. E, consequentemente, não saberia se a decisão teria dado certo ou não. Tá certo que antes de tomar uma decisão precisamos seguir o passo a passo, ter bons conselheiros, pensar muito, meditar, se for preciso fazer pesquisas adicionais relacionadas à decisão e não só agir pelo coração, pelo impulso. É uma mistura de emoção e de razão dentro das nossas decisões. Quando nós agimos de maneira emocional, as chances de dar errado, elas podem aumentar. Então, muitas vezes nós temos a tendência errônea de olhar apenas para o que deu ou está dando errado em nossas vidas. E muitas vezes não conseguimos ver que talvez o outro caminho também não teria sido o melhor. Talvez evitamos problemas que não sabemos e que nunca vamos saber porque decidimos ir por outro caminho, por outro lugar. Um caminho que nos trouxe problemas, pode até ser, mas foi o que tinha para o momento. Era o caminho que, diante do que nós sabíamos e poderíamos fazer, fizemos. Era a decisão do momento. Mas talvez o outro caminho também poderia trazer algum tipo de problemas, como eu disse, que desconhecemos. Você se lembra da pergunta que eu fiz no começo desse áudio? Você tem 3 opções, 3 caminhos diferentes. E podemos colocar até a 4ª opção. Em um deles você tem o caminho cheio de leões. O outro você precisa atravessar a nado um riacho cheio de crocodilos e jacarés. E no outro você precisa atravessar por um caminho cheio de cobras e serpentes de todas as espécies. Por qual caminho você iria? Difícil, né? Decisão e ação difícil. Deve ter pensado aí, por nenhum seria o nosso 4º caminho. Mas vamos dificultar um pouco mais. Se você ficar, você vai morrer de fome ou de sede. E aí talvez você diga, então eu prefiro morrer de fome e de sede mesmo. Tá certo, tudo bem. Uma decisão. Mas imagine agora que eu chego para você e digo que tanto o caminho das cobras como dos leões e dos crocodilos tá de boa. É tranquilo, é só ir e passar. É um caminho cheio de desenhos de leões. Você vai passar e vai ver vários desenhos pelo caminho, placas com desenhos de leões, placas com desenhos de cobras, placas com desenhos de jacarés. É apenas desenhos. São apenas outdoors. Agora você vai? Ficou mais fácil? O ponto é, agora sabemos do que se trata. Talvez iríamos morrer, ou talvez você iria morrer de fome simplesmente por medo de se arriscar. E muitas vezes em nossas vidas nós fazemos isso.
com medo do que pode dar errado. Ficamos aqui e lá na frente vamos olhar para trás e talvez nos arrepender. E se eu tivesse ido? Poxa, e se eu tivesse experimentado? E se eu tivesse me arriscado? E poderia também dar errado ir. E tá tudo bem, aí você poderia pensar, e se eu tivesse esperado? Talvez teria chegado alguma ajuda. Percebeu? No final das contas, é bem provável que, independente das escolhas e das decisões, ainda possa existir o e se eu tivesse ido, ou o e se eu não tivesse ido ou decidido. Então, quando a gente olha para esse exemplo, nós passamos a entender. Imagine que você escolheu, por exemplo, aí o caminho dos leões. E aí você começa a ver aí uns par de desenhos pelo caminho, cheio de leões. E aí você percebe que não é um leão de verdade. Você atravessa, fica feliz por ter escolhido esse caminho. Porque talvez você tenha achado que os outros caminhos não se tratava de desenhos, mas sim de animais de verdade. Mas no final das contas, você não sabe. O outro era só desenhos também. E você nunca iria saber, porque você não ia voltar para trás. Ah, deixa eu ver se o de leão, se o de crocodilo também é desenho. Deixa eu ver se o da cobra também é desenho. Percebeu? Entendeu o ponto? E se você escolhesse um caminho e fosse comido ou comida por um leão? Paciência. Nesse caso, você também não saberia o que estaria te esperando por outros caminhos. Simples assim. Além disso, quando nós estamos no processo de sustentar uma decisão, quando você entra no caminho, frequentemente acaba ficando difícil também. Enfrentamos momentos de incerteza e a tentação de voltar atrás, de retroceder. As dificuldades diárias e os contratempos podem abalar a nossa confiança, fazendo com que a decisão pareça ser mais pesada do que no momento da escolha. É necessário um esforço contínuo da nossa parte para reafirmar a escolha e seguir em frente, mesmo quando o caminho se torna difícil, ou até mesmo mais difícil, ou até mesmo sabedoria da nossa parte, para talvez perceber que aquela decisão não foi a melhor e tá tudo certo. Aprendemos muito com os erros. Portanto, entendemos que a realidade de que ambas as etapas demandam de grande esforço e determinação. Tanto a etapa antes da decisão, como a etapa se manteremos ou não a decisão. Tomar a decisão é apenas o primeiro passo de uma jornada que requer persistência, resiliência e coragem para enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho e que surgirão pelo caminho. Sustentar uma decisão é um processo contínuo de reafirmação do nosso comprometimento com a escolha que fizemos. E é essa persistência que muitas vezes vai determinar o resultado memorável que tanto esperamos, o sucesso final. Lembrando que o resultado é apenas uma consequência inevitável. Enfim, no dia de hoje, você não vai precisar decidir se vai enfrentar leões, cobras, serpentes ou crocodilos. Isso é bom, não é? Mas é bem provável que você terá e vai fazer escolhas, tomar decisões ou não tomar algumas decisões que podem repercutir no seu presente e no seu futuro. Ou até mesmo, manter uma determinada decisão que fez anteriormente. Independente de onde você esteja, no momento que você está ou do estágio que você esteja, tenha em mente que o que vai mudar o seu jogo é o poder da decisão e a sabedoria para saber se essa decisão precisa
ou deve ser mantida ou não. E poder das suas escolhas é o poder de usar com sabedoria o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. E muitas vezes decidir escolher ou não, manter a sua decisão. O poder está em você. Sempre esteve em você, com você. O poder está dentro de cada um de nós. Eu não posso decidir por você e você não pode decidir por mim. Que bom, né? Porque quando a gente terceiriza a nossa decisão, fica fácil colocar a culpa nas costas do outro depois. Imagina se tudo que comemos, a roupa que vestimos, a diversão que vamos ter, sempre fosse escolhida por terceiros. A vida seria, como dizem uns por aí, né? Um porre. Uma porcaria. Tendo isso em mente, bora lá criar memórias magníficas nesse dia lindo que está apenas começando. Bora lá perceber, decidir, agir e manter ou não algumas decisões. Porque sabemos que está tudo bem mudar e que o processo e o progresso é muito mais importante do que o resultado. Porque estamos em um processo de começo, meio e meio. E no meio desse processo estamos em progresso. A viagem para alguns está no começo, para outros está apenas se iniciando, já para outros está pelo meio. Independente de onde você esteja, eu só desejo que você aproveite intensamente essa viagem. Beijo, beijo e até o próximo impulso.